sentindo a presença do Espírito Santo aí? Saúde aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa assistindo esse culto. Que Deus abençoe, que Deus edifique a sua vida. Quero dizer que é um privilégio, uma alegria, agradecer pela oportunidade ao pastor Adilson, à pastora Ana, de ministrar para vocês, né? Que vocês são a noiva do Cordeiro, a menina nos olhos de Deus. E eu amo estar ministrando a noiva do Senhor. Essa oportunidade eu agradeço. Eu abençoo e oro pela vida dos pastores. E fica sintonizado que vamos mergulhar aqui no rio, na palavra do Senhor. A gente contemplou, a gente orou, a gente adorou. Agora vamos aprender um pouquinho, mas não vamos deixar de contemplar. Eu queria que vocês abrissem comigo aí em Marcos capítulo 7, a partir do verso 33. Deus há de nos falar essa noite. Santo, Santo, Santo. Espírito Santo, habita, Senhor, nesse lugar, habita em nós. Flui em nós, flui através de nós. Olha, Senhor, o teu povo que tem fome, o teu povo que tem sede, que veio para esse lugar receber mais de Ti. Marcos capítulo 7, a partir do verso 33, diz o seguinte: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Obrigado, Jesus, por essa Tua palavra, Senhor. Sabemos que se Tu não revelar, Senhor, a Tua palavra, nós não vamos conhecê-la. Se Tu não revelar a Tua própria pessoa, ainda que nós viemos a falar pelas praças, pelas ruas, aqui dentro do templo, se Tu não Te mostrar, se Tu não Te revelar através da nossa fome, da nossa sede, da nossa busca sincera, em vão é ler, em vão é aprender. Por isso, revela a nós a Tua palavra, revela a nós o Teu amor, revela a nós a Tua vontade, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Eu quero dar um tema para essa mensagem que é Efatá. Essa palavra que a gente leu, Efatá, abra-se os olhos. Essa palavra quer dizer abra-se. A gente leu um texto aqui de Marcos. Jesus estava passando, como sempre curando, como sempre abençoando as pessoas, libertando os cativos. Era isso que ele fazia de melhor. Era isso que ele foi enviado para fazer. É isso que ele veio para fazer. É isso que você também veio para fazer. E como não podia deixar de ser, havia um homem que era surdo e não falava bem. A palavra diz que Jesus estava passando por ali e aquele homem, ele queria ser curado. As pessoas apresentaram ele para Jesus e Jesus tocou no ouvido dele e tocou saliva na língua dele. E os mistérios que Jesus cura, eu não quero julgar, não quero analisar aqui. O importante é que ele cura e que ele curou esse homem. E a palavra diz que quando ele curou, foi tocar nesse homem, na língua desse homem, ele suspirou, ele deu um suspiro, ele fez... Ele disse Efatá, e abriu-se os ouvidos dele. E a palavra diz que ele começou a falar e a ouvir e a falar corretamente. Aqui eu já tenho uma lição, que para a gente falar corretamente, para a gente ministrar corretamente, para a gente ministrar a palavra de Deus, a gente precisa ouvir, ter os ouvidos abertos. E aqui já traz uma lição para mim. Mas não é nem disso que eu quero falar, mas a palavra de Deus, ela continua nos dando lições, todas as vezes que lemos, todas as vezes que abrimos. E eu queria ler um pouquinho do decreto desse ano. Eu coloquei aí no slide, que está em Isaías 43:9, deve aparecer aí, que fala o seguinte: veja como é que começa aqui na versão NVI. Já começa assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não veem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Então esse texto ele começa em Isaías, essa palavra Efatá, ela é tão forte, aleluia, ela é tão forte, ela é tão necessária de a gente ministrar, porque o texto já começa mostrando que ele fala, veja a primeira palavra nessa versão NVI, ele fala, vejam, estou fazendo algo novo, e ele fala, ele está surgindo. Ou seja, está surgindo esse algo novo, está surgindo agora esse algo novo, e o texto continua dizendo, vocês não percebem? É como se o autor Isaías está dizendo,
Ei, você não está vendo? É como se ele está balançando a pessoa assim. Eu imagino essa ênfase dizendo: ei, você não está vendo? Você não está vendo? Vocês não percebem que tem algo novo? Até no deserto vou abrir um caminho. E queridos, esse deserto já me fala também, bem, Rodrigo, do que estamos passando. Todo mundo, o mundo inteiro está passando por um deserto. E esse algo novo também fala de que fazer um caminho no deserto. Por quê? Porque imagina você atravessar um deserto. Deve ser terrível, deve ser horrível. O grau é muito elevado. Não dá para atravessar um deserto, mas se tiver uma estrada no deserto, se tiver um caminho no deserto, você vai conseguir atravessar. E é isso que ele está dizendo: eu vou fazer um caminho no deserto, riachos no ermo. O que é ermo? Ermo é onde não tem nada, é onde não tem vida, é onde a gente só enxerga morte, é onde só tem sequidão, e fala muito do deserto. O deserto ele é ermo, porque não tem ninguém, não mora ninguém, não tem ninguém, e a palavra está dizendo: ei, eu vou fazer uma coisa nova, vejam, vocês não veem, caminho no deserto, rio no ermo, porque quando ele coloca rio no ermo, isso fala de provisão. Se você está atravessando um deserto, você está atravessando o deserto e não tem um rio, não tem nada, não tem água, como você vai sobreviver? E nesse tempo que estamos passando, o Senhor está dizendo: veja que eu estou fazendo algo novo. Eu estou dando a provisão, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a esse sofrimento, mesmo em meio a tudo que estamos passando, mesmo em meio a tudo que estamos vivendo. Ele vai fazer um caminho, e Ele vai colocar um riacho, porque Ele vai garantir a tua e a minha provisão, a tua e a minha sobrevivência, tanto espiritual como física. Então veja, Efatá, abram-se os olhos. Estávamos aqui numa reunião de oração com os jovens. Estavam aqui, que eu me lembro, o Vinícius que está ali, Fabiana, irmã Fabiana, eu não estou vendo ela aqui, mas ela estava, Lucicleide estava nessa reunião, tem muita gente, a Abner estava aqui nessa reunião, Viviane também estava aqui na reunião. E a gente sabe que reunião de oração é algo tremendo. Os oráculos de Deus, as direções, os nortes de Deus, ele vem através dessas reuniões de oração, onde o Espírito vem profundamente, é onde o Espírito revela a sua vontade, a sua glória e os seus desígnios para os próximos dias. Estávamos aqui e Vinícius começou a dizer: abram-se os olhos. Quando ele começou a dizer isso, eu digo numa linguagem, como líder de jovem, e os adultos vão entender mais, vamos entender também, porque eu vou falar essa linguagem mais jovem. Eu disse que ele puxou o bonde. Ele disse: abram-se os olhos. Quando ele começou a falar isso, cada um foi tomado pelo Espírito de Deus. Todos fomos tomados pelo Espírito de Deus. E cada um começou a revelar algo da parte de Deus. Tanto Fabiana, quanto Viviane, quanto Lucicleide. Eu não lembro quem falou o que, eu só lembro que um disse que Deus estava dando visão de águia e íamos ver mais além. O outro falou da metamorfose, que havia um tipo de metamorfose, que a largata ia virar borboleta também, que teve a ver com Efatá, que depois virou uma águia, algo assim. Eu sei que Deus revelou muitas coisas nessa palavra, e a gente sabe que às vezes é um mistério. Mas é tão interessante porque eu já tive testemunho, depois dessa palavra, pessoas já chegaram para mim e disseram: naquele dia eu tive meus olhos abertos, naquele dia eu tive minha visão aberta, e hoje eu vejo diferente, hoje eu vejo algo que eu não enxergava antes. Já chegaram pessoas para mim para falar isso. E interessante que eu estava aqui na igreja, e a irmã Carla chegou aqui, estava orando, ela disse que quando olhou o tema, ela se assustou. Ela disse que literalmente ela se assustou, porque faz a semana todinha, que vem essa palavra no ouvido dela: Efatá, Efatá. Então não temos dúvida de que essa é uma direção de Deus profética, é uma palavra profética para essa geração. E tudo começou aqui nessa reunião de oração, mas também descobrimos que estava no decreto. Queridos, é tão importante esse tema, é tão importante analisarmos isso, porque Deus tem feito ao longo da história muitas coisas, e muitas vezes você vai analisar a Bíblia, e vai perceber que os homens, tanto cristãos como não cristãos, muitas vezes ele não enxergava o que Deus estava fazendo. Eu começo aqui para citar de exemplo nos dias de Noé. Nós sabemos que Deus disse: Noé, faz uma arca, que eu vou trazer o dilúvio. E Noé passou 100 anos fazendo aquela arca, e o povo dizia, e Noé dizia: vamos entrar na arca, vamos entrar na arca, pessoal, vamos. E o povo dizia: mas isso aí é história, Noé, isso aí é conversa, isso não vai acontecer. Eu não consigo, eu imagino, por exemplo, eu não consigo enxergar esse tal dilúvio que você tanto fala. Mas imagine 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, acho que o povo estava caçoando já, Noé. Noé já faz 50 anos que está falando desse dilúvio aí, e a gente não está vendo nada.
Mas Efatá, os olhos dele estavam abertos. Os olhos de Noé estavam abertos e de sua família. E a gente sabe a história. Então, muitas vezes Deus está fazendo algo, Deus está criando algo, Deus está mudando uma circunstância, Deus está mudando algo, uma geração, um tempo, uma estação. E muitas vezes, se nós não estivermos conectados com o Espírito Santo, nós não vamos compreender o que Deus está fazendo. Nós não vamos enxergar o que Deus está fazendo. Assim foi nos dias de Noé. Lembra nos dias de Faraó? Que Deus trazia as pragas sobre o Egito. E é interessante que o Faraó, ele via com os olhos físicos, ele sentia as pragas, ele era subjugado pelas pragas, mas ele não conseguia enxergar quem era Deus. É claro que a palavra vai dizer que o próprio Deus cerrou o coração dele, endureceu. Mas Deus endureceu o coração, permitiu que ele tivesse o coração endurecido, porque ele era obstinado. E você acha que você, por ser crente ou ser evangélico, se você tiver um coração obstinado, isso vai lhe salvar de Deus não permitir que você veja, ou eu veja? Não, queridos. Então, vinham as pragas, uma praga, duas pragas, e Faraó, ele não enxergava, ele não conseguia ver o que Deus estava fazendo. Quando ele permitiu que o povo fosse embora, o coração dele estava tão cerrado, a visão tão fechada, que ele disse: agora eu vou matar aquele povo. Ele não acreditava, ele não via que Deus era mais poderoso que ele não via que Deus queria libertar aquele povo. Então ele tinha os olhos fechados, ele não conseguia enxergar. E misericórdia, porque muitas vezes estamos assim, não estamos conseguindo enxergar o que Deus está fazendo diante dos nossos olhos. E eu digo misericórdia. E eu lembro também dos dias dos profetas. Vou dar só um exemplo: Jeremias. Pessoal, arrependam-se, povo de Deus, arrependam-se, porque senão nós vamos ser subjugados, nós vamos ser aniquilados. Se arrependam, o povo não. O povo não acreditava, o povo não conseguia enxergar o oráculo de Deus, o povo não conseguia enxergar a direção de Deus para aquele tempo. O povo estava cego espiritualmente. Por mais que o profeta do Senhor se levantasse, por mais que ele ministrasse, por mais que ele falasse, o povo não entendia, o povo não conseguia enxergar. Mas eu creio que hoje, depois dessa pregação, se há alguém que não enxerga o que Deus está fazendo nessa geração, se há alguém que não enxerga o que Deus está fazendo na sua vida, se há alguém que não enxerga o que Deus está querendo fazer através da sua vida, seus olhos vão ser abertos nessa noite. Você crê? Quem crê diz um amém. Aleluia. Aleluia. Aprove a Deus nos tempos passados fechar os olhos do povo, ou permitir, por causa da obstinação do coração, que eles não enxergassem. Eu queria que vocês abrissem comigo, em termos de cegueira e obstinação. Eu quero ler com vocês João capítulo 9, versículo 34. João capítulo 9, a partir do verso 34. Deve estar aí na tela, então eu vou já puxando aqui. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Continuando no 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? E a gente vai seguindo aqui em João capítulo 9, 36 agora. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. Veja, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele e ouviram-no dizer e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Essa história, Jesus ele cura um cego. E a palavra vai dizer que Jesus ele cura aquele cego, e ele era cego de nascença, e foi um rebuliço para entender
para os fariseus entenderem se aquele homem era ele mesmo que tinha sido curado. Se era ele mesmo que tinha sido curado, se ele não era outro. E chamaram os pais dele, e ele foi para a sinagoga, e houve uma inquirição ali, judaica. Houve um julgamento para saber se aquele homem ele tinha sido realmente curado. E é muito forte esse texto, porque lá no versículo 37, lá no versículo 34, quando ele estava sendo inquirido, e ele disse, teve um momento que ele disse: eu só sei que eu fui curado, esse homem me curou. Ele não tinha visto Jesus. E o final vai dizer: e o expulsaram da sinagoga, tiraram ele da sinagoga. Mas quando ele saiu da sinagoga, ele encontrou Jesus. Quando ele saiu da sinagoga, ele viu Jesus. Ele nem sabia que tinha sido Jesus que tinha curado ele. Jesus perguntou para ele, Jesus encontrou esse homem. Jesus, quando ouviu que ele tinha sido expulso da sinagoga, ele perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele disse: eu creio. Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Aí Jesus disse: você já o tem visto. Ou seja, você já o tem visto. Você está vendo o Filho do Homem. Sabe, irmão, talvez os fariseus estavam vendo Jesus, só que ele não estava vendo com os olhos espirituais quem era Jesus. E Jesus disse para esse ex-cego: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Eu vim para esse mundo a fim de que os que são cegos, eles vejam, mas os que veem se tornem cegos. Os fariseus, eles deveriam ter reconhecido a sua cegueira. Eles poderiam ter dito: nós não enxergamos, nos ajuda Jesus a enxergar. Mas porque eles disseram que não eram cegos, Jesus disse: mas agora que vocês dizem que podem ver, quando na verdade vocês não podem, porque eles não poderiam dizer que poderiam ver. Aí Jesus disse: a culpa de vocês permanece. Os fariseus, eles não enxergavam o novo que estava acontecendo. Os fariseus, eles não enxergavam aquele momento do cumprimento da promessa, porque Jesus, ele é o cumprimento da promessa, ele é a realização da lei, ele é a efetivação da lei. Então Jesus, quando ele chegou, havia uma série de ritos, havia um procedimento, havia uma lei, e havia algo que era perene, algo que eles não queriam abrir mão. Vocês entendem, podem perceber Jesus passando, Jesus fazendo a obra. E Jesus, por exemplo, o sacerdócio era exercido por quem? Pelos fariseus. Mas Jesus, ele veio para formar todos nós sacerdotes. Então mexia com a estrutura religiosa daquele tempo. Eles queriam o poder, eles queriam, além do poder, eles queriam o dinheiro, eles queriam a fama, porque eles eram soberbos, eles gostavam de se mostrar. E quando Jesus vem e ele diz que todos nós seríamos sacerdotes, que ele era o Filho de Deus, Jesus veio quebrando o paradigma, Jesus veio desfazer aquele velho, Jesus veio trazer a verdadeira e nova religião, Jesus veio cumprir o que estava escrito. Sendo que para ele cumprir o que estava escrito, havia uma mudança de paradigma. E as pessoas tinham que ser humildes para aceitar aquilo que ele estava fazendo. Sendo que os fariseus não queriam abrir mão. Eles não queriam abrir mão daquele poder que eles tinham. Eles não queriam abrir mão de sacrificar aquele monte de animais que eles sacrificavam lá. Eles não queriam abrir mão de ter toda aquela pompa que eles tinham. Toda aquela coisa que foi designado a eles. Sendo que eles se perderam naquilo. Vocês estão entendendo isso? Mas Jesus, ele era o novo que estava chegando. Jesus, ele era o novo que estava chegando, mas eles não conseguiam ver. Não, a gente quer isso, a gente quer continuar sacrificando esses animais, a gente quer fazer esses rituais que a gente faz aqui, que Moisés falou. Mas Jesus disse: eu sou maior que o sábado, eu sou maior que tudo, eu sou o maior, eu sou o Filho de Deus. Eles não entendiam isso, mas a eles foram dado o privilégio de verem primeiro. Eles foram os primeiros a ser escolhidos para enxergar, mesmo assim eles não estavam enxergando. Quantas vezes nós não somos escolhidos para enxergar algo, e nós ficamos soberbos, e depois de ver, nos tornamos cegos. Muitos de nós aqui temos um chamado, um ministério, algo que Deus chamou, mas por conta de muitas coisas, depois de enxergar, depois de Deus ter derramado a sua misericórdia, nós nos tornamos cegos, porque não perseguimos na humildade e no novo de Deus. Jesus fala do vinho novo, e isso é muito conhecido.
A parábola fala que Jesus falando que não se coloca vinho novo em odre velho. Então Jesus está dizendo, ei, eu sou o vinho novo. Jesus tentava falar de todas as formas, mas eles não queriam enxergar. Eles não queriam compreender. Eles não queriam ver. Os judeus, eles foram, como eu falei, o povo escolhido para ver e enxergar primeiro, mas muitos falharam. Os principais sacerdotes falharam. Em João 1 vai dizer, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas o texto continua dizendo, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então os primeiros escolhidos falharam, e Jesus começou a levantar outros. Quem eram esses outros? Prostitutas, pecadores, endemoniados, publicanos. Ei, Mateus, publicano, vem, porque os escolhidos não quiseram. Ei, endemoniado de Gadara, vem pregar o evangelho. Ei, mulher samaritana, vai avisar a Samaria sobre quem eu sou. Ei, e eu quero, queridos, eu quero que se levante a geração dos improváveis. Se você é um improvável, meu irmão, aplauda o Senhor. Eu sou um improvável. Eu quero ser um improvável. Eu quero ser um improvável, mas que Deus possa contar, para que Deus possa usar, para que Deus possa tocar essa geração, e que se levante a geração dos improváveis, a geração de muitas vezes que não sabe muita coisa, a geração de muitas vezes que não sabe muito bem como falar, mas o coração é sincero, a humildade é sincera, a disponibilidade diz, ei Senhor, eis-me aqui, eu não sei muito como falar, mas Senhor, tem um coração sincero. Esses dias alguém, foi o varão, o irmão do corte cabelo, ele disse o seguinte, a gente estava falando do coração verdadeiro. Ele disse, às vezes a pessoa ora com toda aquela, pompa, Senhor, maravilhoso, poderoso. Não estou fazendo a teologia da negação, Você pode orar com palavras bonitas e também ser do coração, mas o importante é que seja do coração. Porque, sabe por que eu estou falando isso? Porque a conclusão que a gente chegou, a gente conversando lá, ele disse o seguinte, às vezes a pessoa é tão humilde, tão simples, e diz, Senhor, cura aquele homem, cura a cabeça daquela pessoa, ela não sabe nem o que é, não sabe nem o que é dor de cabeça, sabe nada, mas o coração dela é sincero, e faz, está curado. Porque o coração que é sincero, não são as palavras. Eu já disse e vou repetir, Calvino disse, se você ora, se você canta assim o coração, você está zombando de Deus, porque Ele é um Deus que Ele conhece o teu coração. Como é que você vai chegar para um Deus que conhece o teu coração e dizer palavras ao léu, palavras ao vento? Você está provocando a ira de Deus, é isso? Mano, irmãos, é melhor a gente ficar calado e ter um coração sincero do que falar muitas coisas e ser só palavras, porque Ele sonda o coração. Tema ao Deus que sonda o teu coração. Então não é atitude, é verdade. Não é ações, é a verdade do coração. E os fariseus não enxergavam isso, e ele chamou as prostitutas e chamou os improváveis. A sinagoga representa o velho. A sinagoga representa o velho. A forma velha de sacrificar. Como eu estava falando aqui, a forma velha, ele sacrificava o que? Animais. Mas o que é que as profecias já estavam dizendo? O que é que os profetas já estavam dizendo? Que o sacrifício verdadeiro é um coração quebrantado e contrito. Não é aqueles animais, não é aquela coisa não. Aquilo foi por um tempo, porque apontou para Jesus, porque Ele seria o cordeiro imolado. Então havia um cumprimento das Escrituras que eles não estavam entendendo, eles não estavam acompanhando. Eles queriam a forma velha de sacrificar, eles queriam a forma velha de cultuar, eles queriam a forma velha de viver em comunhão. Mas Jesus falava do vinho novo. Sabe, queridos, é melhor ser expulso da sinagoga, tendo em vista o velho, e ver Jesus, do que permanecer dentro dela estando cego. Eu vou repetir isso aqui para você pegar. É melhor ser expulso da sinagoga e ver Jesus, e ver o que Ele está fazendo, e ver as suas obras, e estar no centro da sua vontade, do que permanecer no velho, do que permanecer na sinagoga e estar cego. Jesus, eu quero ver. Me ajuda a ver. Aleluia. Citando indiretamente, eu vou fazer uma citação indireta da apóstola. Quando foi, e eu faço uma pergunta, quando foi que nos perdemos e passamos a valorizar apenas, unicamente, o reunir em detrimento do ir? Quando foi que nós passamos a valorizar unicamente
o reunir em detrimento de amar, em detrimento de obedecer, em detrimento de praticar a palavra, em detrimento de santificar, em detrimento de se fascinar com Deus, se fascinar com Jesus. Às vezes a gente acha que apenas reunir é tudo, apenas reunir, mas não, tem muito mais. Tem uma obra para você fazer, meu irmão, tem uma consagração para você entregar a sua vida, tem um amor para você cumprir, tem uma obediência para você fazer. Não só é estar aqui, você entende isso? Existe muito mais. E quando foi, eu estava perguntando a Deus, quando foi que nós trocamos tudo isso por apenas, unicamente, simplesmente, que é muito importante também, mas não apenas no reunir. E eu quero voltar para o princípio. Não sei você, meu irmão. Eu quero voltar para o princípio do Evangelho. Eu quero voltar para o princípio. Não sei se você tem esse fogo, eu tenho esse fogo em meu peito. Pois está escrito: ide e pregai o Evangelho, e não reúnam-se pelo resto das suas vidas e apenas ouçam o Evangelho. Não é isso que está escrito. E nós aqui na Rede Jovem temos dito isso. Eu sonho com a geração do está escrito, em detrimento da geração do eu acho. Então, meu irmão, está escrito: ide e pregai o Evangelho, e não reúnam-se e sentem numa cadeira pelo resto da vida. Não é isso. Curem os enfermos, expulsem os demônios. Vocês são sacerdotes, libertem o cativo, amem, sejam luz, busquem conhecimento, tragam restauração de vista aos cegos. Lucas capítulo 4, verso 19 vai dizer, Lucas citando Jesus abrindo o pergaminho de Isaías, e ele disse que o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Uau, Jesus. Mateus capítulo 11, verso 25 vai dizer: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e cultos. Escondeu, tirou da visão, e revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos, aos endemoniados, como eu já falei, publicano, pecador, prostituta. Aos pequeninos, não eram os pomposos. E aqui eu quero trazer um alerta. Eu quero falar um pouquinho disso aí, deve estar na tela. Se escreve assim, mas se pronuncia com o T do lado da pronúncia. Zeitgeist. Eu quero abrir os olhos da igreja para isso. A gente tem que conhecer o nosso inimigo. Eu quero falar isso, porque isso tem cegado o povo. Zeitgeist é catalogado, estudado na ciência. Eu creio que seja ciências sociais, ciências humanas. Eu não sei qual é a ciência. Alguma das ciências humanas fala do Zeitgeist, o espírito do tempo. E isso é científico, tá, pessoal? Para eles é científico. Para nós temos a revelação. Porque até o homem está entendendo que tem algo espiritual. E ele fala que esse Zeitgeist é o espírito dos tempos. É um espírito, de acordo com eles, e eu vou dizer a visão deles e a nossa visão. Um espírito que ele rege determinados tempos, em determinados lugares. Ele rege certas coisas, como moda, como entretenimento, como ideologias, como pensamentos filosóficos, políticos. Vocês estão entendendo? O Zeitgeist, ele vai gerindo, mas sendo que isso são principados e potestades, e a palavra é bem clara que diz que a nossa luta é contra eles. A nossa luta é contra eles porque eles têm tentado entrar nesse tempo. Na verdade, eles falam que desde o início dos tempos eles têm operado. E se você for ver na história, tem tempos que é de guerra. Tem tempos que a moda é de uma forma. Tem tempos que a ideologia é de uma forma. Tem tempos que a ideologia é de outra forma. Então isso eles falam que é o Zeitgeist. Mas para nós, são principados e potestades. Eles estão atuando nesse tempo. Eles estão atuando nessa geração. Mas por causa do Zeitgeist que acontece no mundo, Deus reposiciona o seu povo. Deus reposiciona os guerreiros. Deus reposiciona os que estão vendo. E o que é que o Zeitgeist tem feito hoje? Alertem-se para isso, pessoal. Muitos jovens, velhos, crianças, adultos estão caindo nessas coisas. O Zeitgeist nesse tempo ele tem apontado para o humanismo dentro das congregações. Ele tem apontado para o excesso de entretenimento. Ele tem apontado para o excesso de ideologias que geram longas discussões e distrações. Isso é esse chamado espírito dos tempos, que na verdade são principados e potestades. A igreja às vezes está dormindo. A igreja às vezes está cega sem perceber a ação do diabo.
O excesso de informações. Quem não compreende que isso está acontecendo nesse tempo? O excesso de informações para ocupar a mente, não deixando a refletir em Deus. Trazer pânico através de notícias de violência, de guerra, de fome, de pandemias, sensualidades na moda, na mídia, filmes. Tudo isso é o zeitgeist desse tempo, tirando a visão, tirando o foco de Deus, esfriando a igreja. Mas ele está sendo revelado aqui para ele ser humilhado, para ele ser derrotado, porque daqui vai se levantar um povo que vai identificar isso, vai dizer: ei, zeitgeist, eu não vou entrar nessa moda, eu não vou entrar nessa bobagem dessa moda, desse humanismo, desse entretenimento. Você está entendendo? Eu estou desmascarando ele aqui porque eu comprei uma briga com Satanás, meu irmão. Já faz um tempo que eu comprei uma briga com Satanás. E eu não vou, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou esmagar a cabeça dele, assim como está escrito. Então ele traz em muitas pessoas frieza espiritual, depressão, divórcio, aumento da religiosidade, dogmas e ritos, o foco apenas em dogmas e ritos, aumento da religiosidade. Tudo é o zeitgeist dessa geração, e muitos não estão enxergando, muitos não estão com a visão profética para combater o mal, e em vez de combater, se subjuga naquele mal. Quantos jovens, não estou dizendo que você não pode ter entretenimento, mas o seu fascínio, ele tem um dono. Seu fascínio, sua devoção, sua admiração, sua alegria tem um dono que é só Deus, não é outra coisa. Não é seriado, não é ator, não é novela, não é futebol, não é jogo. Isso serve para adulto, para todo mundo, para mim também, eu sou o primeiro. Meu fascínio tem um dono. Deus colocou algo dentro de nós que é um fascínio, e o diabo tenta roubar com tanta bobagem o zeitgeist dessa geração, que nos impede de meditar na palavra. Você sabe, você já percebeu que a palavra não manda você ler a palavra? Isso é uma heresia, Marlon. Olhe direitinho, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A palavra está escrito: medite na palavra. Obviamente você não vai meditar sem ler, mas o mais importante é medite. Bote no Google ou numa busca bíblica no computador e coloque a palavra ler e a palavra meditar na palavra. Aí você vai achar um bocado. Bem-aventurado o homem que medita dia e noite. Vai lá no Salmo. Então o zeitgeist não quer que você medite em nada, apenas no ator, no seriado, na novela, na comida, em um monte de coisa, na ideologia. Ah, meu Deus do céu, o diabo está repreendido, o diabo se alimenta das discussões das ideologias, ideologia de gênero, ideologia daquilo, ideologia disso. Mas está nascendo uma geração que tem conhecimento da palavra e vai dizer: sai para lá, que eu sou cristão, cheio do Espírito Santo. E vem drogas, e vem tudo. E o que é o velho? Deixa eu continuar. O que é o velho? O velho é achar que o evangelho é apenas a vida dentro do templo da denominação. O velho é acharmos que somos meros espectadores do evangelho. O velho é achar que a comunhão da igreja se resume com o meu pequeno grupo que eu tenho afinidade. Isso é o velho, meu irmão. O velho é achar que unidade só deve ser praticada com o grupo da minha denominação local, que muitos têm isso, tem misericórdia, está repreendido. O velho é pensar que ficar e permanecer apenas dentro das 4 paredes da denominação, que é o que basta. O velho é ênfase em formas, ritos, protocolos que o homem que criou, o homem que inventou. E isso se torna mais importante do que o que está escrito. Quem não percebe isso? Será que sou eu? E o que é o novo? E eu vou adiantar, que o tempo curto, ele não se converte. O que é o novo? O novo é conhecer, viver e aplicar o evangelho real. E Viviane falou aqui, é muito lindo, está tudo interligado. O Espírito Santo, ele não confunde, ele converge. E é conhecer, viver, aplicar o verdadeiro evangelho real, que muita gente esqueceu, que é visitar os órfãos, as viúvas e ajudar os pobres, meu irmão. E o que é o novo? É deixar de ser apenas espectadores do evangelho e da igreja,
Há uma diferença, meu irmão, entre assistir um culto e prestar um culto. Você não está aqui para assistir um culto. Você está aqui para prestar um culto a um Deus que é vivo, que é poderoso, que é santíssimo, que é tão digno, que é tão tremendo, tão cheio de glória. Imagina aqueles anjos lá, aqueles anjos prestando glória, fechando os olhos e com as asas cobrindo os pés, com reverência, dando glória, glória. E a gente só aqui assistindo. Eu vou ficar para trás do anjo. Eu vou dar muita glória ao meu Deus. Eu vou dar muita glória, aleluia, porque Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é digno de toda a glória, todo louvor. E a palavra diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu não vou ficar para trás do anjo, não. Eu vou dar glória, eu vou cultuar, eu vou oferecer, eu não vou assistir. Eu vou oferecer o meu culto a Ele. O novo é ter comunhão com todos, irmão. Ter comunhão real e com todos. Não é com A, com B ou com C. É comunhão real. Isso é cristianismo. Isso é um novo. Isso é a verdade. O que é um novo é viver a verdadeira unidade de Cristo, pela qual Jesus orou em João capítulo 17. O novo é sair das quatro paredes das denominações. Isso também foi falado aqui. O novo é viver e trabalhar em cooperação com outros irmãos. Já foi dito pelo apóstolo, já foi dito pelos profetas, já foi dito por tanta gente. Mas às vezes a gente fica cego. O novo é ter foco no está escrito, em detrimento das normas e ritos humanos. Meu irmão, se tem uma norma e um rito humano e tem um está escrito, e se os dois combater, eu sinto muito, eu fico com o que está escrito. Está escrito, meu irmão. Quer me pegar, velho? Desculpa. Quer me pegar, meu amado irmão? Dias Marlos, está escrito. Meu irmão, eu vou reconhecer na mesma hora o meu erro. Agora, se você disser outras coisas, aí eu vou pensar bem direitinho. Vou analisar, conforme a palavra. E a mesma coisa para você, meu irmão. Está escrito. Ei, Marlos, está escrito isso. Eita, na hora, meu velho. Na hora. Desculpa. Na hora. Assim como nos tempos de Jesus, muitos ainda não estão enxergando o novo de Deus. Eu quero terminar com esse texto de Atos, capítulo 9. O tempo é muito rápido, é muito lindo que Jesus fez o tempo assim, né? Para a gente valorizar o tempo que a gente tem. O tempo passa, querido, o tempo passa. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com o Evangelho? Abra aí, eu acho que deve estar aí na tela, né? Atos 9, 8. Eu vou ler, vou tentar correr. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E havia em Damasco um certo discípulo, diga assim comigo, discípulo. Diga de novo, discípulo. Não era um profeta, não era um apóstolo, não era um pastor, não era um mestre, não era ninguém com superpoderes, era um discípulo. Uau! Eu vou começar a me empolgar com essa palavra aqui. Ele se chamava Ananias, ele era um discípulo, um simples discípulo. Um simples discípulo. É com os simples discípulos que Jesus está contando hoje. Sempre contou. E disse-lhe o Senhor em uma visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O discípulo Ananias. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, Ananias, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aleluia. Aleluia. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, esse homem Saulo é um homem perigoso, esse homem é difícil, esse homem é complicado, não me manda para ele não, Senhor. É como se Ananias estivesse dizendo isso, a princípio, né? E Ananias continuou dizendo, no verso 14: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. O verso 16 vai dizer: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Verso 17: e Ananias foi. Uau! E Ananias foi.
E entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E o próximo verso vai dizer: e logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Meus queridos, há uma profecia em Isaías capítulo 43, verso 8: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que tem ouvido. E eu pergunto a você, eu pergunto a mim mesmo, e eu quero que você, no bom sentido, no sentido pedagógico, se perturbe com essa pergunta: e se Ananias não tivesse ido? E se Ananias não tivesse ido? Será que eu estaria aqui hoje? Será que você estaria aqui hoje? E o que é que essa passagem fala, Marlon? Essa passagem tem falado muito ao meu coração. E isso é espiritual, e isso é profético. Há muitos discípulos, hoje aqui, nessa geração, há muitos discípulos, hoje aqui, nessa geração, que se tornarão Ananias. Se tornarão como Ananias. Se tornarão como Ananias e serão enviados simples discípulos. Não precisa você ser pastor, não precisa você ser apóstolo, não precisa você ser profeta, não precisa você ter superpoderes. Um simples discípulo vai ser formado uma geração de Ananias para liberar Paulo nessa geração. E há muitos Saulos também aqui, há muitos Saulos também aqui, há muitos Saulos também assistindo. Ei, Deus tem te ensinado a palavra dele, Deus tem trazido luz à tua vida, Deus tem te tirado das trevas, e você tem uma grande obra. Vocês que também que estão aqui, vocês têm uma grande obra para fazer. Muitos estão recuando, muitos estão com medo, muitos estão recalcitrando contra o aguilhão. Ei, isso não é meu tempo, não é agora, eu estou esperando outra coisa. Ei, não tenho que esperar mais não, o tempo está próximo do fim. É uma geração de Ananias que se levanta, é uma geração de Ananias que se levanta para liberar Saulos, e eles vão se tornar Paulos. Mas eu recebi algo de Deus muito forte. Não só uma geração de Ananias que se levantam e uma geração de Paulos, mas nós vamos se tornar uma simbiose. Simbiose é um termo da biologia que fala duas espécies vivendo mutuamente em comum, vivendo mutuamente, se ajudando. Você e eu, nós vamos ter a dupla unção de Ananias e de Paulo. Essa geração, nós vamos nos levantar como Ananias, liberando Paulo e dizendo: Efatá, Efatá, veja o que Deus está fazendo, veja o que Deus está fazendo. É uma geração que também seremos Paulo, porque além de liberar, nós iremos padecer pelo Evangelho, nós iremos padecer, e nós vamos pregar o Evangelho com poder e com glória, meu irmão. Efatá. Eu queria chamar a gente para a gente orar aqui. Tiaguinho, pode, Tiaguinho. Meu irmão, fique em pé, vamos orar, ainda tem 10 minutos. Receba a unção do Efatá. Receba a unção do Efatá, meu irmão. Há muitos Paulos e há muitos discípulos. Discípulos vão se tornar Ananias, e Saulos vão se tornar Paulos. E essa é uma palavra que é liberada hoje, e eu acho que vai ficar gravada. E quem assistir, eu profetizo que as escamas dos olhos vai cair. As escamas dos olhos vai cair. Se você era um discípulo que você não estava liberando pessoas, você vai começar a liberar pessoas. Você não vai esperar ser um pastor, você não vai esperar ser um apóstolo, você não vai esperar ser um mestre. Você é um simples discípulo. É uma geração de Ananias que se levantam. Vamos orar isso, vamos orar isso. Senhor, nós oramos, Senhor. Nós oramos sobre essa geração. Efatá, que abram-se os olhos para ver o que o Senhor está fazendo. Que abram-se os olhos nessa geração, nesse momento, a partir dessa hora. Quem ouvir essa palavra, quem escutar essa palavra, vão ter os olhos abertos. Os simples discípulos vão se levantar e vão dizer: ei, Efatá, veja o que o Senhor está fazendo. Contemple a glória do Senhor, contemple os caminhos do Senhor, contemple a direção do Senhor para esse tempo, contemple a geração que está se levantando para liberar Saulos. Ei, você que é Saulo, eu quero dizer, você que é Saulo que está se escondendo, você que é Saulo que está procurando algo, você que é Saulo que está esperando algo, você que é Saulo que está esperando uma resposta, você se levanta hoje como Paulo, para alcançar as nações, para alcançar continentes.
retire-se o medo, retire-se a vergonha, retire-se a falta de coragem, retire-se aquilo que diz que você não pode, que você não consegue. Efatá, 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 abram-se os olhos, abram-se os olhos. Ananias liberando agora Saulo. Ananias, meu irmão, comece a orar sobre isso, comece a orar. Pessoas vão ser equibaladas agora, pessoas vão ser enviadas agora, pessoas vão ser enviadas. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, envia Jesus. Oh, toca Jesus, toca Senhor no coração. Saulo se torna Paulo. Sim, Jesus. Só os cegos verão, e os que veem se tornem cegos, e os que veem se tornem cegos. Só os cegos verão. Sim, Jesus. Só os cegos verão, e os que veem se tornem cegos. Oh, sim, Jesus. Abram-se, abram-se os olhos, abram-se os olhos. Efatá, efatá, abram-se os olhos. Diga isso. Abram-se os olhos, abram-se os olhos. Efatá na tua vida, efatá na minha vida. Nós passemos a enxergar. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós passemos a enxergar o que o Senhor está fazendo, Senhor. Que é melhor ser expulso da sinagoga do velho e ver o Senhor do que permanecer dentro da sinagoga do velho e estando cego. Sim, Jesus. Só os cegos Os que veem se tornem cegos. que veem se tornem Efatá na tua vida, meu irmão. Efatá na tua vida. da cegueira. Enxergue, 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 enxergue. Só os cegos verão, Paulo se tornando Paulo, discípulos se tornando Ananias, e liberando Saulo nessa geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abram-se, Efatá, Efatá. os olhos. Efatá. Receba na sua casa, receba aqui dentro. O Senhor te desperta, o Senhor te desperta. Abram-se os olhos, abram-se os olhos. Efatá. O Senhor já começa a mostrar agora a quem você, o Senhor vai impor as mãos e liberar, assim como Ananias fez com Saulo. O Senhor te mostra você se transformando você que era um Saulo se transformando no Paulo. Você indo, destruindo as obras das trevas, dando visão aos cegos, libertando os cativos, curando os enfermos, amando as pessoas. É um novo tempo. Os que veem se tornam cegos, e só os cegos verão. Cego fala aquele que tem humildade, que reconhece que precisa do Senhor para ser guiado. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor levantou uma geração de Ananias nessa noite. Porque o Senhor levantou uma geração de simples discípulos que irão, ainda que seja difícil, ainda que os Saulos sejam difíceis, mas esses Ananias se levantam com coragem, com ousadia, com intrepidez, cheios do Espírito Santo. E muito obrigado, Jesus, pelos Saulos que estão sendo ativados agora. Saulos que têm sido chamados pelo Senhor, mas que estavam se escondendo, que estavam com medo, que estavam sem coragem, que estavam se sentindo incapacitados. Sim, nós somos incapacitados, mas que eles entendam que o Senhor é quem capacita. O Senhor é quem nos capacita, Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado por esse algo novo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado por esse algo novo que o Senhor tem feito. E eu quero enxergar. E oro que meus irmãos enxerguem.
E eu sei que isso é profético, que isso é para esse tempo, isso é para essa geração. Efatá, Efatá. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.